Olá, meus amigos de Mantenópolis, meus irmãos, meus familiares. Eu sinto muito mesmo de não poder estar aí nesse momento com vocês fisicamente. Eu gostaria de fazer isso em homenagem ao meu pai. Eu tenho a impressão que ele ia gostar que eu estivesse aí com vocês. Mas eu tive Covid junto com a minha esposa e eu estou tossindo muito ainda. Eu acho que eu não estou mais no tempo de transmitir o vírus, mas o fato é que eu tenho tossido bastante e a médica não me aconselhou a fazer essa viagem. Então eu estou gravando esse vídeo para estar presente com vocês através dele. Eu quero falar com vocês, não fazer um sermão. Eu vou deixar isso para o pastor. Eu quero primeiro trazer à memória algumas coisas. E depois eu quero fazer uma reflexão a respeito da vida e da morte. Mas uma coisa simples, não uma pregação. Vamos trazer à memória algumas coisas? Bom, uma memória que envolve a mim e envolve os membros da Igreja Adventista e os amigos do meu pai. Quando nós começamos a Igreja Adventista aí em Mantenópolis. Ah, como foi legal aquele momento. Meu pai é que doou o terreno. Eu nunca vi meu pai ficar dizendo que doou esse terreno. Interessante. Ele nunca disse, eu fiz a doação desse terreno. Ele sempre falou desse terreno da igreja, sempre da igreja, como uma coisa mais normal do mundo, que dar esse terreno para a construção da igreja era o que tinha que ser feito e pronto. Né? Nunca falou que deu o terreno. Né? Para ele isso era normal. Ele tinha um terreno grande, dividiu e deu a parte da igreja. Só isso. E ele se envolveu na construção, conseguir recursos, juntamente com outros líderes, né, da igreja, pastores que estiveram envolvidos aí. E ele era um pastor local aí, em grande medida, nunca ele sozinho, né? Mas ele nunca quis esses títulos, nem de diretor do grupo, nem de ancião da igreja, nada disso. Mas de fato ele era. Né? Ele era aquele que orientava, que aconselhava, que ensinava a lição da escola sabatina, que de vez em quando trazia uma pregação mais esclarecida, com mais conhecimento para a gente. Ele era essa pessoa. Mas ele fazia um pastoreio que eu considero mais importante, é que ele conseguia, de uma maneira assim, sem parecer que está na liderança, ele conseguia nos unir de tal maneira que nós nos tornamos uma família. Havia a família da igreja. Nós nos juntávamos para fazer cultos na casa da irmã Ana, por exemplo. E a gente ia a pé. Ia cantando, brincando, as crianças brincando, eu entre elas. Às vezes ia correndo na frente e voltava correndo para trás para pegar o colo do pai. Ele dizia, fique aí, senão você vai cansar demais. E assim éramos nós, nos divertindo nos cultos, ora lá na casa da irmã Ana, ora lá no seu Gonçalves, quando a gente teve que atravessar essas montanhas aí, dessa pedra bonita que tem em Mantenópolis aí, para o outro lado, lá em Ferruginha. Me lembro uma vez que nós levantamos de madrugada, dormimos lá e passamos um final de semana lá na casa desse irmão. Isso era uma coisa muito gostosa. A nossa tecnologia era um toca-discos, onde se colocavam as músicas, uns hinos gostosos para o culto, e uma pregação simples, e o lanche gostoso da broa de fubá que nós comíamos, as laranjas que nós chupávamos, as canas que nós descascávamos no dente para chupar no nosso passeio. Tudo isso fazia parte da comunhão que nós tínhamos entre nós. Isso era uma coisa que não tem preço. A gente lembra disso com muita alegria no coração. E interessante que eram várias famílias que participavam disso, mas nós éramos como se fosse uma família só. E apesar de meu pai não trazer assim o título de diretor, aquele que comandava, aliás, ele sempre dizia que não sabia fazer isso, que não comandava nada, mas no fundo ele era o pastor.
ele fazia como quem não estivesse fazendo. Foram momentos muito, muito gostosos esses que nós vivemos aí. Essa igrejinha que está aí hoje, ela foi uma igrejinha onde serviu de refúgio para mim uma certa ocasião. Meu pai foi para um culto com a minha mãe, lá perto da casa de Dona Zeli, do seu João Nório. E eu estava trabalhando na farmácia e chegou a hora de ir para casa, não tinha ninguém, eles estavam no culto, eu fui dormir dentro da igreja. Meu pai ficou preocupado porque não sabia onde eu estava. E eu dormi um sono gostoso nos bancos lá da igreja, quando de madrugada ele apareceu já todo preocupado, me procurando, querendo saber onde eu estava, e me acordou. E eu nunca vi meu pai falar de maneira tão mansa como ele falou aquela noite. E eu trago à lembrança isso, agora, nesse dia tão difícil de despedida dele. Ele me balançou pelo ombro e disse assim: Marcos, vamos para a cama. Nunca esqueci. E enquanto eu juntava os lençóis que eu tinha levado para dentro da igreja para dormir, e estava saindo pela porta da frente, e eu olho para trás e ele estava ajoelhado, orando. Depois ele me disse, estava agradecendo a Deus por ter me encontrado, porque ele já havia me procurado pelos terrenos baldios, na casa dos meus amigos, e não tinha me encontrado. Eu estava ali na igreja dormindo. Como não me lembrar do meu pai me acordando de madrugada para me dar remédio? Era isso que ele fazia com os filhos. Como não me lembrar de que era bom ficar doente para a gente tomar Fanta e comer maçã? E ele sempre fazia questão de trazer esse cuidado, essa coisa gostosa. Além da inteligência fantástica que meu pai sempre teve, uma boa cultura, apesar de não ter escolaridade, né? Mas ele tinha também esse lado do cuidado. Um cuidado meio grosseiro, porque ele não sabia falar mansinho, mas era ele quem cuidava, media a febre, dava o xarope, fazia o chá, né? Como esquecer isso? De um pai que também tinha dentro de si mesmo o saber de ser mãe também. Isso foi maravilhoso. As coisas que mais ficam nos relacionamentos com as pessoas estão relacionadas a essa convivência. Eu não me lembro de um sermão que meu pai tenha feito, eu não me lembro de uma aula que ele tenha me dado, eu não me lembro de uma lição de escola sabatina que ele passava magnificamente bem. Eu não me lembro. Mas eu me lembro que ele fazia os trabalhos protéticos dele. E quando ele dizia que usava o melhor material, é porque ele usava o melhor material. Eu me lembro da honestidade dele. Meu pai nunca disse que faria uma coisa fazendo outra. Ele cobrava o preço que ele considerava justo, mas ele nunca enganou nenhum de seus clientes. Nunca vi meu pai fazendo questão de pouco dinheiro. Eu nunca vi meu pai driblando para não pagar uma conta. Nunca fez isso. Para não dizer que papai nunca fez nada de errado, a gente quando saía pelas matas e caminhadas na roça, aí eu me lembro sim que a gente pegava uma faquinha, um canivete, e cortava uma cana dura no meio da estrada para chupar, para matar a fome. E o dono não estava lá perto e a gente ficava por isso mesmo. Essa é a desonestidade que meu pai fez a vida inteira. Não posso deixar de lembrar isso para os irmãos numa época em que a honestidade está ficando uma raridade. Papai era de pouca conversa. Não ensinou falando, sentando na cadeira, me chamando para conversar, mas ele nos ensinou agindo, do jeito que era a vida dele. Então hoje eu me lembro de como ele era e sei que muitas vezes nós agimos, nós, os irmãos, do jeito que ele agia, porque ele era coerente com
com aquilo que ele dizia que era de valor. Os valores eram coerentes com a vida dele. Mas ele se foi, deixa um buraco danado, uma saudade, uma dor funda que mexe no peito da gente, da separação. E a gente sabe que a gente vai se encontrar porque nós acreditamos na ressurreição. Mas, para dizer a verdade, dá a impressão que está demorando demais e que vai ser difícil esperar pelo reencontro, porque está demorando muito. É um momento de dor, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu agradeço a Deus pela dor que eu estou sentindo, porque eu já fiz sepultamentos onde ninguém chorou, onde ninguém sofreu, porque não estavam perdendo ninguém que merecesse uma lágrima derramada. Então, quando eu sinto essa dor no meu peito, eu agradeço. Eu agradeço a Deus por ter me dado um pai que, quando partiu, me deixou um buraco no peito e uma dor forte no meu coração. Depois de trazer à memória essas coisas, e lembrando das famílias envolvidas, especialmente a família de João Honório e Dona Zeli, né, estávamos sempre muito juntos, e de lembrar de como era gostoso essa coinonia, essa comunhão entre os irmãos, eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito da brevidade da vida. Sabe, eu estou certo hoje de que vale a pena a gente fazer alguma reflexão sobre a morte. Porque o fato da gente saber que vai morrer nos leva a não tocar a vida de qualquer maneira. Afinal de contas, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. E pode ser que um velho de 80 anos ainda viva mais 20 e um jovem de 18 morra hoje. E sabendo que a gente vai morrer, a gente precisa de lembrar de que se um dia a gente vai morrer, todos os outros dias a gente vai viver. E a gente tem que viver esses outros dias, que não é o dia da morte, lembrando que pode ser sempre o último dia. Tem um texto bíblico em Isaías, capítulo 6 até o capítulo 8, capítulo 40, né, versículo 6 até o versículo 8, diz assim: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, que hei de clamar? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Nós somos de um mundo onde as coisas passam, sabe? E passam em alta velocidade. O que foi ontem não é mais hoje. O que é hoje não será amanhã. E as coisas vão passando, vão passando. E às vezes vai passando sem a gente viver a vida. E a gente fica programando que vai viver a vida. E a gente fica pensando assim, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, quando eu me casar, quando eu ficar noivo, quando eu arranjar uma namorada, quando eu arranjar um namorado, quando eu me mudar, quando eu conseguir um emprego, aí eu vou viver. Não, enquanto você está falando assim, você está vivendo. A vida é isso que está acontecendo aqui agora, né? A vida inclui esse momento aqui agora. E sabendo que teremos um último momento aqui neste mundo, e que ele pode ser daqui a 20 anos e que pode ser hoje ainda, nos leva a refletir e dizer, eu tenho que viver sempre como se fosse o último dia. Bom, eu tive o último dia com o papai há pouco tempo, quando eu dei o último abraço. Não sabia que era o último, mas eu dei como se fosse.
E fiz bem. Conversamos, nos divertimos, ouvi as piadas dele. Ele me contava as mesmas piadas. E quando eu terminava de contar, olhava para os lados para ver se a gente estava rindo. E eu ria como se nunca tivesse ouvido. Mas eu já estava cansado daquela piada, mas eu não queria desagradar ele, então eu ria da piada dele. Porque eu não ia deixar aquele momento passar sabendo que eu sou relva, que eu sou flor de mato. Vou deixar passar um momento desse sem usufruir, sem brincar, sem gozar a vida desse momento tão belo, tão sublime, sem precisar de esperar que muita coisa tem que acontecer para a gente ser feliz, mas aproveitar os detalhezinhos, porque ali tem muita sabedoria, e ali tem muita felicidade, muita coisa boa para ser usufruída. O papai estava cansado da vida. Ele estava com os joelhos ruins, os últimos dias dele foram difíceis, ele estava muito cansado. E eu teria sido muito egoísta se quisesse que Deus o mantivesse vivo entre nós, deitado numa cama, alimentado por uma sonda no nariz. Ele não queria estar mais aqui. Eu acho que Deus entendeu que não era mais mesmo o tempo dele continuar aqui. E disse, vamos dormir um pouquinho? Quando você acordar, você terá uma surpresa. Ah, eu também quero ter essa surpresa. E eu acho que teremos tanta surpresa na eternidade. Veremos coisas que nós nunca imaginamos que existiam. Mas elas existem e foram preparadas para nós. Eu quero estar no dia do grande encontro. Vocês já imaginaram a multidão e os encontros, os abraços que acontecerão quando vamos nos encontrar todos e abraçar todos? E agora, vivendo uma nova vida e com outras dimensões. Eu quero estar nesse dia de alegria, nesse dia de celebração, de comemoração. E para quem acredita num Deus bom, como eu acredito, eu não tenho dúvida de que ninguém precisa faltar. Eu acho que Deus é muito melhor do que eu. E se eu sou capaz de entender um filho e fazer por ele quando eu acho que ele nem merece, e faço isso sem nem mexer as entranhas do meu ser, faço automaticamente. E Deus, que é muito bom e maravilhoso, vai ficar medindo a nossa vida em detalhezinhos, como alguém que tem aquele olho bem grande, que fica vigiando para ver se a gente fez alguma coisa errada. Não, eu não acredito num Deus assim. Eu acredito num Deus bom, que compreende e que sabe por quê. Por que foi que você fez assim? Por que você errou? Por que você disse isso? Ele sabe, ele entendeu. É na companhia desse Deus que o meu pai dormiu para acordar e encontrar. E é nessa companhia que eu quero acordar para encontrar esse Deus e encontrar você, meu pai e todos que estão aqui. Ele prometeu, disse que foi preparar um lugar e quando fosse ele voltaria. E a Bíblia diz, o texto que eu li, diz que a palavra dele permanece para sempre e que apesar de eu ser erva e flor de mato, né, e que eu vou passar e estou passando, né, todo dia eu passo um pouco, mas um dia eu acordarei para permanecer. Uma vida que permanece.
e não uma vida que esvai-se. Recebi hoje ainda uma foto que Ruth mandou para mim, eu ainda um adolescente, quase não me reconheci. Como o tempo passou, como eu estou diferente hoje. Na verdade, aquilo passou tanto que hoje sou outro. Houve tantas mudanças, hoje eu sou outro. E sou o mesmo também, porque algo permaneceu. Eu peço a vocês que escutem o que o pastor tem para dizer, porque é importante para a salvação. Escutem também o que Deus está dizendo no seu coração agora, te faça refletir na vida agora. E não deixe o tempo passar, não desperdice o tempo e aproveite o tempo com as coisas que realmente importam. Se você soubesse que ia morrer daqui a 2 dias, onde é que você estaria agora? Estaria no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas? Agora é hora de você refletir. Se a tua vida acabar agora, você vai continuar levando a vida que você está levando agora ou você tem que correr para consertar o que está mal feito? Não é melhor manter tudo bem feitinho, dando prioridade ao que tem prioridade, vivendo aquilo que realmente importa? Dando atenção àquilo que merece a nossa atenção? É isso aí. Obrigado por vocês terem me ouvido. É só um filho que está se despedindo do pai. Tá bom? Eu não estou aí com vocês. Minha esposa está aqui do meu lado. E eu quero me despedir com um abraço que eu queria dar a você aí e receber de você aí. E agora eu deixo o meu abraço com vocês. Jenny também quer mandar um abraço. Pode falar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu me sinto privilegiada por ter tido na minha vida a pessoa do meu sobrinho amado Elifas Magalhães Garcia. E nesse momento eu me uno a vocês como irmã, como nora, como amiga, como filha, para dizer para vocês que nesse momento, em meio a essa dor, eu sinto paz e esperança de um dia ter a nossa família toda reunida outra vez. Amém. E eu, em meio a essa dor, a esse momento de tristeza e de morte, eu digo para vocês, também é um momento de celebração da vida. Primeiro, celebração da vida do meu pai, que a vida do meu pai foi uma vida que valeu a pena ser vivida. E é também um momento de celebração das nossas vidas e nos desperta para vivê-la cada dia melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus.